As pessoas, ministro, na minha região do Nordeste, não estão conseguindo comprar um botijão de gás por R$105. Estão cozinhando na lenha, não é nem no fogão, é nos terreiros. E o pior, quando chega ao meio-dia, não tem um caroço de nada para botar na panela, porque não tem quem sobreviva com um auxílio emergencial que varia de R$150 a R$250 que estão sendo pagos pelo Brasil afora. Esse modelo, ministro, que Vossa Excelência representa, faliu. Peça desculpas ao Brasil e vá para casa e entregue a economia brasileira a alguém que tem competência para fazer a sua gestão. Muito obrigado. Pois não, deputado. Passa a palavra. Concurso público. Essa PEC, portanto, ela invade substancialmente as funções do Poder Legislativo. É uma PEC, senhoras e senhores presidentes, que tem como objetivo atingir os de baixo do serviço público. No momento que o país vive uma crise, que o mundo caminha para ter mais Estado, Estado indutor, Estado protetor, e aí não é fazer farra com o serviço público, não, é Estado protetor, Estado indutor, o Brasil caminha na contramão de tudo aquilo que o mundo vem fazendo hoje. Os pacotes trilionários do presidente americano, as medidas na União Europeia, todas são no sentido de que precisamos de mais Estado. Sabe por quê? Porque sem mais Estado não tem como proteger vidas que estão se indo, morrendo com o silêncio do governo e com a cumplicidade daqueles que conduzem a economia brasileira, como Vossa Excelência. Eu penso, senhora presidenta, esse debate, ao fazermos esse debate aqui, não significa que nós não tenhamos compromisso. Temos sim com o país, porque nós demos tudo o que o governo precisava em 2020 para combater a pandemia. Aprovamos todas as leis. Muitas vezes fomos questionados porque somos da oposição, mas nós aprovamos tudo. Orçamento de guerra, auxílio emergencial de R$600. Vossa Excelência diz aí que tem compromisso, o objetivo da reforma e da economia brasileira é proteger os pobres. Por que não pagaram o auxílio emergencial, como disse a deputada Gleice, janeiro, fevereiro e março? Por que não foi pago? Todas as falas e as duas falas do ministro da Economia do Brasil. E a expressão do ministro nessa audiência pública, que estamos debatendo a proposta de emenda constitucional número 32, é a expressão da decadência e, sobretudo, da falência do modelo econômico gestado pela administração pública federal sob o comando de Bolsonaro e de Guedes. Uma gestão que poderia ser caracterizada como parasita. A gestão do ministro Paulo Guedes da economia brasileira, e não o servidor público. Porque se nós analisarmos o desempenho do ministro da Economia nesses mais de 2 anos à frente da pasta da Fazenda da Economia Brasileira, nós podemos identificar o total fracasso das políticas desenvolvidas pelo ministro da Economia. O ministro da Economia, deputada Bia, aqui nesta sala, Paulo Guedes, que está nos ouvindo, disse por ocasião da votação da reforma da Previdência, se ela fosse aprovada, aquele Boeing que estava levantando o voo chegaria no seu porto seguro. E era a única condição para que o nosso país retomasse o crescimento de sua economia e a geração de empregos. Falaram até em 6 milhões de empregos. Por que tudo isso deu errado? Será que foi só por conta da pandemia? E o ministro vem aqui a esta comissão com as suas falas, me permita, com as suas mentiras, porque a economia que esse ministro está entregando, a sua gestão à frente da economia brasileira, é uma falência completa, porque faliu o modelo que Vossa Senhoria representa, que é o modelo gestado e dirigido pelo governo Bolsonaro. O país que Vossas Excelências governam é um país que já só em 2020 acumulou um déficit público de 800 bilhões de reais. Aí vem o argumento, foi por conta da pandemia.
E por que teve um déficit em 2019 de quase 250 bilhões? O país que Vossa Excelência dirige é o país que gerou quase 15 milhões de desempregados com carteira assinada. É o país da informalidade, que as pessoas não têm sequer como se sustentar materialmente por conta da falência desse modelo do Estado mínimo, o Estado que não induz, que não protege, e, portanto, está gerando essa desgraceira geral que nós estamos vivendo no Brasil. Fome, pandemia, e o ministro ainda vem dizer, Vossa Senhoria vem dizer aqui que enviou bilhões e bilhões de reais para os estados. O que foi para os estados foram transferências, a maioria dos recursos transferidos foram transferências constitucionais, FPM, FPE. E ainda diz aqui que alguns fizeram farra eleitoral em 2020 com os recursos transferidos para os estados. Se alguém fez farra eleitoral, ministro, foi a base do seu governo, que distribuíram o recurso do SUS a rodo pelo interior do Ceará e pelo interior do Nordeste. Não fomos nós da oposição. Pelo contrário, quando o governo pediu, nós aprovamos, deputada Fernanda, deputada Gleice, deputada Alencar, deputado Silva, nós aprovamos até orçamento de guerra, dado o nosso compromisso com o Brasil. Orçamento de guerra, aprovamos crédito para pequena e média empresa. E a maioria das medidas que nós votamos, o governo que Vossa Excelência representa vetou. E demorou 2, 3 meses para enviar os recursos. Para que crime maior do que aqueles vetos que foram apostos ao projeto de lei 1735 da agricultura familiar? É porque na cabeça de Vossa Excelência tem um cifrão do mercado. A vida das pessoas não importa muito para quem, como Vossa Excelência, está governando o Brasil. A pandemia agravou a situação. Por que tem 29 milhões de pessoas hoje passando fome no Brasil? Que economia é essa? Vossa Excelência deveria fazer autocrítica, porque deu tudo errado e agora vem propor uma reforma administrativa como solução, como panaceia para resolver os problemas do Brasil? Faliu, não tem, Vossa Excelência não tem mais credibilidade, nem no mundo e nem aqui. É o que eu escuto nos corredores desta casa. É o ministro da Economia que não tem credibilidade para fazer a gestão política da economia brasileira. Mesmo os agentes do mercado, a quem Vossa Excelência tanto serviu e serve, confiam mais no modelo implementado por Vossa Excelência. O Brasil vive um abismo, está dentro de um abismo. Não tem perspectiva de retomada do crescimento. Sabe por quê? Porque a crise, a fome, a pandemia, a crise sanitária. Aliás, Vossa Excelência não deu uma palavra sobre mais de 430 mil pessoas que já morreram da Covid-19. Isso mostra bem. O deputado Zé Guimarães fala a respeito da nossa gestão. Eu posso dizer que o PIB brasileiro caiu menos do que Reino Unido, França, Itália, Alemanha, Japão. Quer dizer, então é evidente que alguma coisa nós devemos estar fazendo corretamente, aliás, com a ajuda do Congresso, né? O auxílio emergencial foi desenhado na minha mesa e foi ampliado no Congresso o valor e o presidente chegou e ampliou mais ainda. Agora, eu sei quem se sentou e quem é que redigiu, porque tem também essas ficções, né, de que a coisa foi feita em outro lugar. Ela foi feita na minha mesa, eu me lembro o dia, com a minha equipe sentada, exatamente o pedido do presidente é vamos proteger os invisíveis, porque o modelo econômico anterior, que o deputado Zé Guimarães tanto critica, o modelo deles tinha 40 milhões de invisíveis, ninguém sabia que eles existiam, né? Estavam sobrevivendo pela rua, trabalhando de manhã para levar comida à noite em casa, e ninguém viu. Nosso governo conseguiu enxergar essas pessoas. E mais, o nosso PIB não só caiu menos, como a nossa queda, tendo sido maior do que a queda de 2015, 2016, numa recessão autoinduzida, produzida localmente, sem vírus, sem pandemia, sem nada disso, derrubaram o PIB 1,5% e destruíram 1.500.000 empregos formais em 2015. Em 2016, derrubaram mais 3,5% do PIB de novo
e destruíram 1.400.000 empregos. O nosso PIB caiu 4% e nós criamos 140 mil empregos formais. Então, há realmente uma diferença grande entre os modelos econômicos. E mais, foi sem pandemia, foi auto-infligida essa recessão. Então, eu acho que o Covid foi algo, nunca aconteceu algo tão sério, tão grave, nunca a população brasileira foi tão ameaçada, nunca faleceu tanta gente, e nós conseguimos proteger 64 milhões de brasileiros. Então, eu acho que essa crítica ao modelo econômico e tudo é realmente fruto de ideologia, é compreensível. O deputado Carlos Jordi, com muita propriedade, enfatizou essa necessidade de fazer a coisa certa. O que tiver certo, nós vamos apoiar e aperfeiçoar. O que tiver errado, vamos criticar. Então, ele aprova que tem muita gente boa, e essa é a minha experiência aqui. Encontrei funcionários públicos de extraordinária qualidade. Aliás, muito mais gente boa do que deficiente. Então, tenho trabalhado com um grupo de excepcional qualidade. A meritocracia, esse aperfeiçoamento, tudo isso é meritório, e eu confio, inclusive, nesses atuais servidores públicos para criarem os parâmetros de avaliação para os jovens que vão entrar lá na frente. E ele chama atenção, corretamente, para o aspecto da dimensão constitucional. A admissibilidade é o que devia estar sendo o maior foco aqui, e ele diz que isso ele acredita que é admissível e critica o que seria a vitalicidade. E o que o Congresso, então, é que poderia avaliar isso, se vai atacar ou não a questão da carreira vitalícia. E aí em vários poderes, né? Tanto no Supremo, tanto na Justiça, no Judiciário, no Legislativo, e no Legislativo não tem, né? O teste de eleições é um teste duro de avaliação, um pouco no espírito deste de avaliação também do funcionalismo. A deputada Maria do Rosário se equivoca em vários aspectos. Primeiro, ela diz que pode entrar de qualquer jeito, e a entrada é só por concurso, não entra ninguém sem concurso. O que existem são vínculos diferentes, mas entrar só por concurso. Extinção de órgãos foi pensado como justamente a modernização. Pode ser que seja interessante fundir 2 ou 3 órgãos, autarquias, e hoje nós temos problema quando você, inclusive, extingue um, nós estamos protegendo os trabalhadores. A Infraero, por exemplo, venderam seus aeroportos, mas os trabalhadores foram protegidos. Quando ela fala de extrateto, eu repito que nós estamos seguindo uma decisão do Supremo, julgamento do Supremo. O deputado Ivan Valente também fala sobre essa inconstitucionalidade, e eu vi aqui, realmente, tudo que eu falei antes está valendo. A AGU, que é a Advocacia Geral da União, garante que não há qualquer inconstitucionalidade. A extinção de órgãos seria, na verdade, uma racionalização de estruturas dentro desse propósito de melhor servir, não tem nada a ver com demissão. O servidor pode ser mantido, como eu dei exemplo até da Infraero. Ela foi transformada, os aeroportos foram privatizados e os trabalhadores foram remanejados. Ninguém entra sem concurso, esclarecendo o deputado Ivan Valente, ninguém entra sem concurso. As carreiras típicas de Estado mantêm a estabilidade, quer dizer, então, a única coisa que se defende é que haja um prazo de avaliação, em vez de ser simplesmente fazer o concurso e já tem estabilidade. E a vedação a quaisquer demissões por critério político. Ele pergunta também como é que são os cálculos. Nós podemos enviar os cálculos do IPEA, vários cálculos, estudos aqui, de 300 bilhões com a reforma administrativa, não tem nada a ver com achatamento de salário dos atuais servidores, não tem nenhum dano para os atuais servidores. O que existe, na verdade, é que nós estamos digitalizando o serviço público dali para frente e estamos realmente tornando mais compatíveis esse salário de entrada com os salários que existem também no mercado de trabalho. Então, nenhum servidor público sofre qualquer perda. O que existe é um remodelamento, inclusive com maior dispersão de salários. A maior experiência, a maior senioridade, as boas avaliações podem dar um salário diferente, mais elevado
para os melhores servidores no futuro, não se atinge nenhum dos atuais. O deputado Zeca Dirceu pede atenção, porque ele dizia que eu não estava olhando para a Câmara, né? Evidentemente eu estava prestando atenção e várias vezes ele achava que eu estou assinando documentos, né? Quando na verdade eu estava anotando todas essas observações para eu poder responder com propriedade. Ele disse que é inconstitucional, nós achamos que é constitucional e nós vamos para a decisão justamente no Congresso. O Congresso existe para isso, para dirimir, e o Supremo para dirimir qualquer inconstitucionalidade que exista e o Congresso para votar. Eu quero agradecer muito as palavras do deputado Darcy de Matos, o relator, porque ele deixa muito claro o espírito da reforma, ele esclareceu tudo, quer dizer, não há nenhuma ameaça para os atuais servidores, tudo isso se aplica, são filtros de qualidade para aperfeiçoar o serviço público no futuro. Ele defende de uma forma mais capaz, mais eloquente do que eu mesmo poderia fazer, porque ele é a qualidade dos políticos, né? Eles conseguem se comunicar melhor e eu nunca, terminando a referência do eu não sei quem falou, que eu me referia com alguma ironia. Não, alguém disse que eu me referia com alguma ironia quando eu sempre demonstrei muito respeito no trato da política. Eu, às vezes, reajo mal a uma ofensa ou outra, mas já aprendi também que é uma forma como, às vezes, os políticos se tratam aqui, mas eu tenho o maior respeito pela política e acho até mais. Eu acho que nós estamos tendo um aprendizado muito grande, inclusive durante a pandemia. Duas grandes lições. Primeira é a decisão e a responsabilidade pelos orçamentos públicos, que cabe à classe política. Eles têm que ter as decisões difíceis, tomar as decisões. Então, por exemplo, não faltou dinheiro para a saúde, mas realmente nós pedimos uma contribuição do funcionalismo de não dar os reajustes salariais. Isso foi citado logo depois também pela deputada Fernanda, do PSOL, não é, que falou em negócio nas estatais. Eu acho que essa especialidade não é desse governo, não. Ela foi de governos anteriores. Né, grandes negócios, grandes escândalos. Parece que isso não nos atingiu ainda, né? Vamos ver, mas ela deve saber do que está falando. O deputado capitão Alberto, por que agora? Porque justamente as prioridades eram justamente o controle de despesas e não das despesas atuais. Isso é uma lição importante. Nós não precisamos diminuir gastos atuais. Nós não temos que cortar salário de ninguém. Houve, inclusive, propostas para cortar 25% de salário e o presidente disse, olha, de forma alguma, não vamos... Houve um presidente da Câmara que sugeriu isso num grupo e o presidente da República disse, não, nós não vamos atingir salário de ninguém, não vamos atingir direito de ninguém.